Fala, meu nobre, fala, minha nobre, saudações alvinegras, e o Estrela chegando aqui para mais uma curtinha da Com Fogo, onde nós vamos falar aí da indefinição do nosso treinador Arthur Jorge, se fica ou não fica para 2025, né? Então tem uma pergunta aí que está na capa, né? Será que vale a pena ficar com o Arthur Jorge? E vou explicar um bocadinho porque essa pergunta, né? Por que eu fiz essa pergunta, vou explicar um bocadinho, ter uma noção do porquê dessa pergunta que eu estou fazendo aí, e vocês daí, do lado daí, vocês reflitam e vejam se realmente eu tenho razão ou não tenho razão. Nos comentários aí você coloca aí o que você acha sobre a minha opinião, que eu vou colocar aqui, e também coloque a sua opinião, o que você acha aí, se ele deve permanecer, não deve permanecer, se ele deverá ficar ou não deverá ficar. Coloca aí o que você acha dessa situação, dessa lenga-lenga do Arthur Jorge no Botafogo. Antes de mais nada, de começar a falar aqui, agradecer a galera que tem se inscrito no canal e também deixado o like. Se você puder deixar o like e também, se gostar do conteúdo, se inscrever nas nossas lives, aí você pode participar lá diretamente no chat, que a gente conversa com todo mundo no chat das nossas lives, né? Beleza? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Bom, já se passaram 15 dias e já se passaram 15 dias aí do último jogo do Botafogo e a gente tá nessa lenga-lenga, nessa novela do Arthur Jorge, né? Na minha opinião, já ultrapassou o limite, da boa vontade do próprio torcedor. A gente vê aí nas lives, a gente vê nas redes sociais, eu tenho quase certeza que já ultrapassou mais de 50%, 60% do torcedor do Botafogo já está irritado com essa situação, e pior não é a situação, pior são as declarações que são feitas tanto pelo Arthur Jorge lá em Portugal, quanto por seu empresário, que é o mesmo empresário do Abel Ferreira, né? Então, a gente entende que o treinador gostaria de ter ser reconhecido, mas tem um contrato em vigor que vale até dezembro de 2025, ele assinou um contrato, as cláusulas do contrato foram bem claras, dizendo que se ele ganhasse algum campeonato, se ele fosse campeão de algum campeonato, automaticamente ele teria alguns direitos adquiridos, aumento no salário, premiação, mais de 17 milhões de reais de premiação. Se você for dividir 17 milhões por 6 meses que ele ficou no Botafogo, vai dar quase cerca de 3 milhões de reais por mês, que seria agregado no salário dele. Ah, mas não é salário, é bônus. Sim, mas acaba entrando como salário também, já que faz parte do contrato dele que foi feito no início com a SAF Botafogo. Algumas declarações têm pego muito mal, repercute muito mal, não só dentro da torcida do Botafogo, quanto também das mídias, né? Das mídias, tanto botafoguenses quanto das mídias tradicionais aí, né? Tem vários, tem até do Eric Farias, dizendo que o jeito que ele está agindo, a forma com que ele está agindo, não está sendo correto, não está valorizando o clube. Eu tenho o meu posicionamento como torcedor e tenho meu posicionamento aqui como representante de um canal. Não posso chegar aqui e só falar com o coração, tem que falar um pouco com a razão também. Acho que não havia a menor necessidade do Arthur Jorge agir dessa forma, não tinha a menor necessidade. John Textor é um cara que foi sempre valorizou sempre muito as pessoas que ele viu que se dedicaram, que gostaram, que se empenham com o clube. Isso aí foi no caso do Tiquinho, para renovar o contrato do Tiquinho, isso foi também com o Júnior Santos, que também pediu um aumento, ele foi também, reconheceu isso, e entre outros, vários outros atletas também, que também tiveram o seu aumento salarial. O que eu vejo de errado é que o Arthur Jorge entrou numa política de conversação completamente fora do padrão, está sendo iludido, está sendo levado por um caminho errado pelo seu empresário, que é o mesmo do Abel Ferreira, que quer equiparar o salário do Arthur Jorge com o do Abel Ferreira. Não há nexo numa coisa dessa. A gente tem muito torcedor que pode achar o Abel nojento, antipático, qualquer coisa, mas é um cara extremamente capacitado, porque ninguém ganha 11 títulos aí em 4 anos, e nesses 4 anos aí, ele honrou o seu contrato com o Palmeiras todas as vezes. Teve aí agora um embate aí, dizendo que ele tinha assinado um pré-contrato com um time da Arábia Saudita, mas se houve ou não houve, não foi revelado, e ele continua no Palmeiras, e vai aí para mais um ano à frente do Palmeiras. O Abel Ferreira cumpre o seu contrato rigorosamente. Você não vê ele vir a público dizer que quer aumento,
que quer o maior número de premiação, você não vê absolutamente nada. É um cara extremamente competente. Hoje, dentro do Brasil, é o treinador mais competente, gostando do jeito dele jogar ou não gostando do jeito dele jogar. O Abel Ferreira hoje é o treinador mais competente dentro do futebol brasileiro. A gente já viu que tem acontecido muito problemas com treinadores portugueses no Brasil, né? Isso foi com o Vitor Pereira no Corinthians, depois foi no Flamengo, teve o Jorge Jesus também que vazou fora, também tem uns ou outros aí que nem o Pedro Caixinha, não saiu porque não ganhou absolutamente nada, senão também deveria cair por esse mesmo caminho que esses treinadores têm caído. O Arthur Jorge era um treinador que era do Braga, tem até uma reportagem aí de um jornalista português dizendo que ele estava engatilhado para ser mandado embora pela diretoria do Braga, que não estava gostando de algumas atitudes por parte do treinador, de cobrança, também do desempenho do time, e acabou dando sorte que o Botafogo chegou lá para contratar ele, e aí o Braga, que teria que pagar uma multa para o Arthur Jorge, acabou recebendo do Botafogo essa multa que iria pagar o Arthur Jorge, né? Então, vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui algumas das declarações do Arthur Jorge, para a gente ver o quanto ele tem estado desfocado. Acho que o Arthur Jorge deveria repensar no que vem falando. Arthur Jorge não era nenhum treinador, nada, era zero, um treinador zero, e veio para o Brasil e hoje tem um certo nomezinho aí. Então vamos lá, 11/12, ou seja, muito próximo ali, né, do jogo ali. Vamos primeiro tentar digerir tudo isso. Volto a dizer, tivemos uma temporada extraordinária, de grande sucesso, deixamos nosso nome na história do Botafogo, com títulos importantes como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nessa altura é importante discernirmos as emoções para depois racionalmente tomar as decisões. Quais decisões? Se tem um contrato em vigor. Quais decisões? Mostra que é uma pessoa que não está sendo correta em honrar a sua assinatura no contrato que tem com o clube. Vamos lá, dia 15, 4 dias depois, tenho tudo em aberto. Olha só, tenho tudo em aberto. Como você pode ter tudo em aberto se você tem um contrato assinado com o clube? Mas vamos lá. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol, antes do jogo do Peñarol, né, na semifinal contra o Peñarol, propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos que pensar e ver como vamos decidir o futuro. Bom, uma coisa é o seguinte, uma coisa é o Arthur Jorge, depois de ganhar 2 títulos, uma coisa era Arthur Jorge antes de ganhar absolutamente nada. Ele não era ninguém. Então, como que ele iria negociar com algum clube se ele não tinha ganho absolutamente nada no futebol? Então, vamos lá, dia 17, 2 dias depois. Para mim, muito pesa o projeto desportivo. Qual o projeto desportivo? O que o Botafogo te trouxe de Portugal, um anônimo para vir para o futebol brasileiro e se tornar um treinador hoje um pouco mais conhecido? Seria esse projeto? Ou seria qual projeto que seria? Né? De continuidade ou de encontrar um projeto que me traga objetivos diferentes ou momentos de superação que me possam desafiar? Qual seriam os projetos de desafiar? Jogar no Al Rayyan do Catar? Esses seriam os projetos de superação? Jogar no Al Rayyan do Catar? Né? Então, assim, vamos lá, continua assim. Mas essa será sempre uma questão a avaliar nos próximos dias. A temporada de janeiro de 2025 do Brasil começa rapidamente sobre as questões relacionadas com eventuais propostas. Tivemos, sim, uma abordagem de Portugal para perceber que era o ponto de situação. Ele mesmo já disse na última entrevista agora que não quer voltar para Portugal. Mas vamos lá, 23/12. Né? 2 dias antes do Natal. Nesta altura, o futuro está em aberto. Novamente, fala que está aberto com contrato em vigor. Estou a avaliar onde o meu ano de 2025. Nesta altura, e depois de sair de Portugal, da minha zona de conforto, não é para mim problema onde quer que seja. É uma questão de projeto que possa olhar para ele e identificar-me, saber que serei feliz e ter possibilidade de competir e lutar por títulos. No Al Rayyan? Qual clube da Europa grande te sondou?
Porque se algum clube da Europa grande te sondou, Arthur Jorge, ele pagaria essa merreca de 12 milhões e 600. Ele pagaria essa merreca na hora. Já tinha pago, na verdade. Qualquer clube que te sondou, e sabendo que esse valor, já teria pago já. Já teria pago já. Vamos lá, 26, né, de ontem. Vamos procurar estar inserido em projetos vencedores. O Botafogo é um projeto perdedor? É um projeto perdedor ou era um projeto perdedor quando você era treinador do Braga? Né? Ganhadores têm um contrato com o Botafogo até 2025. Hoje é isto e o mercado ditará ou não se será ou não para começarmos uma nova temporada. Não tem mais nada, foi dia 26, foi essa daí, né? Foi essa última declaração do Arthur Jorge, que ele deu a essa última declaração do Arthur Jorge. Vou colocar agora a minha resposta aqui, agora sobre a pergunta que fiz. Vale a pena ficar com o Arthur Jorge para 2025? Confesso a vocês que estou chegando à conclusão que não vale a pena continuar com o Arthur Jorge para 2025. Essa é a conclusão que estou chegando. Por que, Wilson, que você tem esse posicionamento, já que ele é um bom treinador? Simples, meu nobre, simples. A gente joga aí, começa jogando Carioca, joga as 2 taças aí contra os Mulambos e também contra o Racing, né? Podemos ganhar, podemos perder, alguma coisa nesse sentido, e aí vão começar as competições para valer, que é a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e aí do nada vem uma proposta lá do time do Mequetrefe, de um time lá do Catar, ou da Arábia Saudita, ou do Afeganistão, da onde quer que seja, e faz uma proposta para ele, e ele deixa o Botafogo no mês de março, abril, ele deixa o Botafogo, deixa a gente na mão, já com toda a pré-temporada já feita, com o elenco já sendo montado, e vocês acham difícil que isso é possível acontecer? Nós temos um exemplo bem claro do que aconteceu com o Luiz Castro. E digo mais, o Luiz Castro foi muito mais homem, não vou dizer homem na palavra, né? Eu quero dizer homem não é em relação à masculinidade, né? Estou dizendo em palavra. O Luiz Castro foi muito mais correto com o Botafogo que está sendo o Arthur Jorge. Porque o Luiz Castro, quando teve a proposta, em uma semana decidiu e foi embora. Em uma semana decidiu e vazou fora. Já estamos em 15 dias e um treinador está dizendo que está com o futuro em aberto, que tem um contrato até 2025. Então, está bem claro aí nas reportagens que tem aí sobre o Botafogo e sobre essa situação, né? E então tá aí, até na capa aí tem até na capa aí da reportagem aí, né? Fica ou sai. Entrevista de Arthur Jorge sem definir permanência em 2025 incomodam o Botafogo. Aliás, está incomodando todo o Botafogo. Está incomodando, tenho certeza que o John Tex, que não está nada satisfeito, a diretoria de futebol do clube e principalmente o torcedor está começando a pegar um certo ranço dessa situação que o Arthur Jorge armou. Era bem melhor ter ficado calado, era bem melhor ter esperado alguma proposta real, era bem melhor ter conversado, esperar para conversar diretamente com o John Texton, entendeu? Agora, você ficar aí buscando no mercado uma solução para o seu ego, para o seu bolso, então, assim, o que ele ganhou no Botafogo, o que o Arthur Jorge ganhou no Botafogo esse ano, nos 6 meses de salário, mais a sua premiação, ele não ganhou talvez a carreira toda jogando futebol. Ele não ganhou a carreira toda jogando futebol. Então, na minha concepção, não sei de vocês colocam aí nos comentários aí, eu, sinceramente, não ficaria com o Arthur Jorge, acho que ele vai dar linha na pipa a qualquer momento, mesmo que ele fique no começo para 2025, ele vai dar linha na pipa a qualquer momento. Ele já se tornou, na minha opinião, se tornou um treinador não confiável, de palavra, não se tornou confiável de palavra. Então, assim, por mais que eu goste dele, por mais que eu gostaria muito que ele permanecesse, né? Até a semana passada eu estava com esse pensamento, que ele permanecesse no clube e desse prosseguimento ao trabalho, ao projeto bem feito que nós estamos fazendo, tanto o clube quanto ele, porque ele fez o trabalho dele, muitas das vezes cometeu vários erros dentro dos jogos, substituições, e nós fingimos que não enxergamos, passamos o pano e fomos em seguida. E quem decidiu realmente foram os jogadores dentro de campo.
Agora, então, eu não ficaria com o Arthur Jorge, então eu faria o seguinte, eu deixaria ele seguir o caminho dele, eu deixaria ele seguir o caminho dele e o Botafogo ia seguir o caminho dele também, porque não dá para confiar não dá para confiar num treinador que em 15 dias mudou completamente sua postura perante ao clube, perante a torcida, perante a tudo aquilo que ele viveu, do jeito que ele foi abordado, do jeito que ele foi acolhido, ele e a família dele. Então, para mim, o Arthur Jorge não seria mais técnico do Botafogo. Se fosse o nosso querido John Textor, falava para ele, venha cá a proposta, pague e segue teu caminho, que a gente vai seguir o nosso caminho com alguém que venha e tenha compromisso com o Botafogo, com a torcida e com o projeto. Fica aí a nossa opinião, você coloca aí o que você acha aí. Show de bola? Um abraço para você aí, fica aí a nossa opinião sobre essa indefinição do treinador Arthur Jorge no Botafogo. Fica com Deus, um forte abraço aí e vamos nessa, galera. Valeu, fui, tchau, tchau.